cuidado de nós. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os campos, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial está. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não fazem corrida para o campo, mas o nosso Pai Celestial está. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês aí, e que Deus abençoe a sua vida durante esse tempo aqui que a gente vai estar juntos, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo tá... Vocês estão me ouvindo aí? Tá bem a imagem? Tá tudo tranquilo? Amém, glória a Deus. Eu sou o pastor Jairo, da comunidade cristã de Botucatu, Betesda de Botucatu, e nós vamos estar aqui um tempinho e vamos conversar um pouco a respeito de ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante, né? Como ouvir a voz de Deus. Mas antes que a gente entre nesse texto, eu gostaria de convidar vocês a estarem nos acompanhando nas nossas redes sociais, onde nós temos lá um canal de YouTube, né? Onde estamos com material bem joia mesmo, para que você possa acompanhar. São trabalhos dos nossos cultos, trabalhos dessa live de quinta-feira, que ali já está, né? E essa live estamos usando base do livro, né, chamado A Luta, de John White. Ele trata os relacionamentos transformados. E nós vamos falar um pouquinho dele hoje, né? Mas também nós temos a nossa programação, que durante a semana, né, às segundas-feiras, nós temos os encontros de mulheres, né, às 20 horas. Esse encontro está sendo muito interessante. Eu vejo a Sandra aqui compartilhando com as mulheres da igreja. Eu fico assim bem feliz, porque é um tempo que elas possam
se colocar e se falarem, né, uma com as outras durante esse período que nós estamos aqui na quarentena, impossibilitados de nos vermos. Essas mulheres são tão preciosas que elas estão aí de segunda-feira através do Zoom, compartilhando aí o seu dia a dia. A terça-feira nós temos a nossa reunião de oração, às 20 horas, cada um na sua casa, com a sua família, orando e pedindo a graça de Deus que nos sustente nosso dia a dia. Quinta-feira, hoje, é a nossa live através do Facebook, né, da página da comunidade. Sábado nós temos encontro com os jovens da Bethesda às 18 horas, pelo Zoom também, né? Esses encontros estão sendo marcados e tem sido assim uma bênção, que eu acompanho meus filhos aqui, eu vejo que realmente tem sido uma bênção. E aos domingos, às 19 horas, nós temos o nosso culto ali, pelo canal do YouTube e o Facebook também, né? Então, eu gostaria que... Temos também a nossa página, né, do Instagram, você pode entrar ali, compartilhar o link, dar um joinha lá, né, para a gente conseguir alcançar mais pessoas aí que estejam nos acompanhando. E hoje nós estamos aqui nesse nosso bate-papo, né, do livro de John White, Relacionamentos Transformados, e o tema de hoje, né, é oração, e dentro desse tema, oração, ouça a voz de Deus. Eu acabei de cantar uma música, né, que ela faz parte da minha vida, né, e eu creio que esse é um texto, né, de Filipenses lá 4 e no versículo 6, onde ele fala, né, não andamos ansiosos por coisa alguma, antes a nossa oração seja conhecida, né, através da graça, e que Deus, nós precisamos apresentar a Deus, né, toda essa preocupação, esses momentos. Então Deus tem sido presente, principalmente nas nossas vidas, assim, que nós temos acompanhado. Temos dificuldades sim, mas Deus é quem está nos sustentando. Provérbios, vamos começar aqui, olha, Provérbios 4, no versículo 1, ele diz assim: ouve, filhos, a instrução do Pai, estais atento a conceder, a entender, né, a prudência de nós darmos ouvido à palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Então aqui já é uma deixa para você que Deus está falando conosco através da palavra de Deus. Olha lá, ouve, filhos, a instrução do Pai. Esteja atento para que Deus esteja presente durante o tempo que você está falando com Ele ali, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Para começar, se você nunca ouviu a voz de Deus, eu queria desafiar você, tente começar a orar para ouvir a voz de Deus. Concentre os seus pensamentos no Deus ao qual você está orando. Saiba que Deus quer ouvir a sua oração. E se você conseguir manter Deus no centro do seu coração e da sua mente, você certamente ficará menos inclinado a duvidar se Deus está ouvindo ou não a sua oração. Então, é interessante quando a gente vê aqui, né, que ele fala assim, olha,
lentamente. Ou seja, você tem que parar tudo o que você está fazendo. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós precisamos concentrar o nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que está em nossa volta, né? Ele tende a tirar essa concentração e nos impedir de ouvir a voz de Deus. Portanto, quando você estiver orando ou lendo a palavra de Deus, concentre-se em manter-se quieto, silenciosamente, e Deus há de falar com você, e você vai ouvir a voz de Deus. É interessante também, eu queria deixar para você o seguinte, sabe? Às vezes a gente fica preocupado, como isso vai acontecer, né? E eu queria te alertar, não fique preocupado. Não fique preocupado no seu tom de voz, se está trêmulo, se está fanhoso. Não fique preocupado em entender como será a voz de Deus. Não fique preocupado com isso, né? Tem pessoas que ficam assim, né? Nossa, a voz de Deus deve ser grossa. A voz de Deus deve ser alta, gritando. Não fique preocupado com isso, né? Mas o grande problema é que às vezes nós temos a tendência, olha lá, nós temos a tendência, né, de evitar ouvir a voz de Deus, né? E quando Jesus declarou lá em João 10, né, ele fala assim, João, deixa eu ver aqui, peraí. Ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, em geral, nos traz um sentido de prestar atenção, né? E assim nós conseguimos identificar aqueles que são discípulos de Deus. Ele consegue entender quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus, né? Um discípulo de Jesus é uma pessoa que leva a sério as injunções ou as ordens de Deus, ou seja, ele obedece, ele lê a palavra, ele entende a palavra e obedece às ordens de que está escrito ali na palavra de Deus. Ele se distingue de outras ovelhas, de outras pessoas, porque está determinado a seguir o verdadeiro pastor. Ele está determinado a seguir aquilo que a palavra diz, né? E aí, o que acontece? Quando a gente se determina a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, dificilmente a gente fica lá, tropeçando, vagando, né? Quando nós ficamos nessa coisa de vacilar, o que acontece, né? Nós ficamos entre duas situações, né? E Deus não é Deus de confusão, né? Deus não é Deus de confusão. Você quer saber quando Deus está presente? É porque a paz reina neste momento. Agora, você quer saber quando não há a presença de Deus? Você fica cheio de dúvida, você fica inquieto, você fica incomodado, né? E isso é que Deus quer trazer para você, a paz.
que você tenha atenção e que você sinta que Deus está com você e falando com você através da palavra de Deus. Isso a gente começa a dar sentido, né? E ouvir aquilo que Deus tem para dizer, né? Os momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida, eu sempre trouxe um versículo que às vezes ele é muito repetitivo, né? E se eu falar aqui, você vai rapidamente entender, né? Lá em Apocalipse, quando ele fala assim, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente sempre ouve nas pregações, em qualquer lugar. Mas eu digo para você, exercitar a prática de ouvir, ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito falar com você através da palavra de Deus. Isso vai acrescentar na sua vida. Isso vai trazer assim uma riqueza muito grande para você. Muito grande. Vai trazer crescimento para a sua vida. Vai trazer fé para a sua vida. Porque as coisas vão começar a acontecer. Vão começar a acontecer. E dentro desse contexto, né, de ouvir, eu passei por vários períodos também. E dentro desses períodos, eu vi situação assim que eu não estava muito bem com Deus. Olha que interessante. Eu não estava muito bem com Deus. Mas eu estava pronto para ouvir o que o Espírito tinha para dizer para mim. E eu fui abençoado. E eu fui acrescentado pela graça de Deus, através de ouvir a voz de Deus. Na prática, isso significa que um cristão amadurece e se desenvolve no discernimento das coisas divinas e torna-se cada vez mais capaz de captar a vontade de distingui-la do erro, né? Também significa que a sua capacidade de fazê-lo por sua determinação em obedecer aquilo que você está lendo na palavra de Deus. Aquilo que você está lendo na palavra de Deus, se você obedecer. Lembra que a gente falou que Deus dá a ordem e a gente tem que obedecer. E quando a gente obedece, Deus nos abençoa. Nesta hora, nesse momento assim que a gente fica nessa situação, às vezes eu quero ouvir a voz de Deus, mas como? Como? Eu diria para você, quando você estiver nessa dúvida aí, nesta hora você deve considerar usar em sua oração a Bíblia. Abre a Bíblia. Salmos. Você tem ali uma riqueza muito grande para ser usado em seu favor, né? Para ser usado no momento da sua ansiedade, para ser usado no seu dia a dia. As pessoas experientes na oração gostam de ter uma Bíblia à mão quando oram. Algumas começam um período de oração com uma leitura, outras com uma meditação diária, outras leem as Escrituras sistematicamente, sem contar que muitos cristãos que conheço consideram as suas Bíblias. Tem gente que considera a Bíblia como se fosse um horóscopo lá. Todo dia ele vai lá. Já viu? Você já foi na casa de pessoas que tem lá aberta? Na onde? No Salmo 91 ou Salmo 23? Mas eu digo para você, será que praticam? Será que elas
ouvem o que está lá? Será que elas dão vazão para ouvir o pastor do Salmo 23? Será que elas estão atentas a se colocar debaixo das asas do Salmo 91? Será que você se propõe a ouvir a palavra e se propõe a ficar debaixo das asas do Senhor? Né? É muito interessante, por isso nós estamos vendo e através da palavra trazer a prática. Ouvir a voz do pastor e se colocar debaixo das asas do Senhor. Deus nos traz uma esperança, né? E falará com você através da palavra de Deus. Tenha fé, tenha esperança que isso pode acontecer com você. Se você não teve essa experiência ainda, eu desafio você a ter essa experiência de abrir a sua palavra e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Insista, persista. Né? A Bíblia fala assim, né? Sede firmes e constante. Então, tem que ser firme nisso, tem que ser firme nessa posição. Eu quero ouvir a voz de Deus, através da palavra de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus, através de uma pregação. Eu quero ouvir a voz de Deus, através de uma música. São várias formas, vários meios que a gente tem essa possibilidade de ouvir o que Deus quer falar conosco. Por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito quer dizer a você. Às vezes Deus torna uma determinada passagem bíblica com uma ênfase peculiar que fala a você sobre um problema em sua vida. Lembre-se, Ele é aquele que deseja se comunicar com você, o que pode usar diversos modos, diversas formas, mas buscar a sua palavra, insistindo em que Ele diga o que você quer que Ele diga, e fechar os ouvidos ao que Deus pode realmente estar dizendo para você, isso é um problema muito grande, né? Então, busque na palavra de Deus, esteja aberto para ouvir o que Deus tem preparado para você. É importante que você esteja livre para ouvir a voz de Deus. É importante que você fique separado num lugar. Né? Tem uma música que ela fala, né? Longe de ti não posso ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, ao lugar secreto da oração. Entende? A música fala conosco. É o que nós acabamos de ver aqui. Em diversas formas, Deus fala conosco. E nós já estamos aqui meio que finalizando. E eu quero dizer para você assim, olha,
Se você tem um problema, sem dúvida nenhuma, você esteja um tempo de oração com Deus e apresente a Deus este problema. Entregue a Deus confiantemente. Ao abrir a Bíblia e que a palavra de Deus esteja falando com você, em nome de Jesus. E nesse momento eu quero dizer assim, quando nós estamos com esses problemas, com uma série de dificuldades, em meio à confusão, nós tendemos a nos perder, tendemos a dispersar, mas ficar firme, esquecendo do problema e simplesmente colocando-se diante da presença de Deus. E através da sua palavra, Ele pode falar com você. Mais uma vez eu coloco aqui, né, eu já estou finalizando, o que está escrito em Provérbios 4:1. Filho meu, ouve a instrução do seu pai, ouve a instrução de Deus, e estarei atentos para conhecerdes a prudente verdade da palavra de Deus. Samuel, segundo 22, ele diz assim, né, que o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus há poder. E essa palavra, ela é uma arma, ela é um escudo para que todos aqueles que nele confiam. Ele fala que a palavra de Deus, ela é a minha fortaleza, ela é a minha força. E quando a gente pega isso para nós, né, e traz para nós, ele consegue, a palavra nos faz passar por meio à dificuldade. E aí a palavra de Deus, quando a gente se entrega diante de Deus mesmo, o que Deus faz? Adestra as nossas mãos e nos prepara novamente para ficar firmes e caminhar com Deus. Mateus 7, 24 e 26. Olha que interessante. No 24 ele diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, olha lá, hein? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. Será que você está sendo sábio? Será que você tem colocado as suas dificuldades na rocha que é Jesus Cristo? Na rocha que é Deus? Será que você tem ouvido, tem dado ouvido à palavra de Deus? Porque é o que está escrito assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, né, que constrói a sua casa sobre a rocha. O 26, aí ele fala assim: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Depois você acompanha esse texto lá e veja o que está escrito no versículo 25. Veja o que está escrito no versículo 25. Aquele que não pratica, aquele que não lê, aquele que não dá ouvido
a voz de Deus, aquele que não dá ouvido ao que o Espírito tem a dizer a seu respeito, o que Deus tem a dizer a seu respeito na palavra de Deus. Aí você vai ver. No 25 ele fala assim, ó, veio a chuva e as coisas começam a se destruir. Então, eu estou aqui finalizando, né? E esse é o meu desafio para você, né? Mateus 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Está ouvindo o que Deus tem para você? A prática da palavra de Deus vai fazer com que as suas dificuldades sejam sustentadas por Deus. E ainda há um instante, um pouquinho atrás, eu estava comentando com a Sandra como é tão interessante a gente dar ouvido à voz de Deus. Porque mesmo que você se encontra em dificuldade, esteja no meio do problema, seja no meio daquela dificuldade, mas eu vou dizer uma coisa, se você praticar, você vai passar por ela. Pode ser difícil, porque Jesus já nos alertou, né? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci. Então, não é que tudo, agora é tudo tranquilo, estou em paz. Não. Estamos com Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos firma os nossos passos. É Ele que coloca os nossos problemas sobre a rocha que é Deus e nos sustenta. Então segue aí o meu desafio, Mateus 24. Assim como todos aquele que ouvem a minha palavra e pratica, você é uma pessoa sábia, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar agora por você e pedir para que Deus esteja abençoando aí a sua vida e que você consiga permanecer sensivelmente ouvindo a voz de Deus através da palavra de Deus, através da música, através de uma mensagem. Eu compartilhei com você que o momento mais difícil, que eu não acreditava em nada na minha vida. Nada na minha vida. Eu lembro que uma pessoa foi colocar a mão, eu estava numa igreja e a pessoa foi colocar a mão na minha cabeça para orar. Eu estava tão bravo com Deus, né? Que eu bati a mão assim bati a minha mão na mão dela e tirei a mão dela. E aí eu falei assim, eu quero saber o que Deus tem a dizer sobre o que eu estou passando. Não o que você vai orar por mim. E esse lugar estava cheio de gente. E aí eu esperei o momento certo. E no momento certo, sabe o que aconteceu? A pessoa levantou, foi levar a palavra. E ela falou assim, aqui tem 4.000 pessoas. 3.000 a 4.000 pessoas. Mas o que eu vou falar é para um só. E aí ela falou. E quando ela falou, a palavra de Deus veio diretamente no meu coração e na minha mente. E eu peguei isso. E hoje eu consigo ver na minha vida o fruto daquilo que Deus falou comigo.
há 23 anos atrás, 24 anos atrás. E hoje eu vivo o fruto daquilo que eu dei ouvido ao Senhor falar comigo através de uma mensagem. Em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus, querido. Seja sensível a ouvir, a ler a palavra e pegar para você aquilo que Deus tem a falar com você. Ouça a voz de Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui. E eu quero te louvar por todas essas pessoas que estão comigo aqui. Que o Senhor esteja abençoando cada uma delas. Que o Senhor possa trazer essa sensibilidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Que elas possam saber, ter a sabedoria de saber o momento certo de ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus de paz, não é Deus de confusão. Tira toda a confusão, Senhor, e traga a Tua presença sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu te louvo, quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja trazendo sobre você a paz de Deus, porque a paz de Deus excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.